A gente pode perceber o seguinte também, é um fato, e isso aí não é difícil de perceber, todo mundo parar e olhar direitinho vai ver isso aí nas igrejas, é que as pessoas estão procurando o evangelho fácil. Exatamente. O evangelho da facilidade, um evangelho que não cobra mudança de mim, mas sim uma mudança do evangelho. As pessoas, elas querem, amigo ouvinte, que o evangelho se adeque à sua maneira de viver, e não o contrário. Porque Jesus, Denilson, ele estabelece o evangelho para que a minha vida se adeque ao evangelho, e não ao contexto contrário. E é o que a gente está vendo muito aí no meio da cristandade. Nós temos que transforma vidas. Nós temos ali Romanos 8, verso 1, na versão King James 1611 fiel, que vai dizer assim, ó: agora, pois, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso me fala de obediência. Com certeza. Pessoas que vivem em obediência ao santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E essa obediência demonstrando, então, que suas vidas estão sendo transformadas e santificadas pela verdade. Exatamente. Um detalhe também aí, Gleison, é que as pessoas, elas abordam muito o lado do amor de Deus. É o amor de Jesus, é o amor de Deus. E elas esquecem da justiça que deve ser exercida pelo próprio Deus. Deus, ele ama, sem sombra de dúvida, todos os seres humanos sobre a face da terra. Porém, ele precisa agir de maneira justa. Porque, caso contrário, ele não seria um Deus confiável, se ele não agisse de maneira justa. E ele vai exercer a justiça. Na questão entre eu e essa justiça de Cristo, que é anunciada dentro do Evangelho, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer, porque o justo viverá pela fé, disse o texto. Ora, o que é fé se não obedecer de maneira confiadamente àquele que me dá todas aquelas diretrizes? Eu preciso exercer fé em Jesus. De que maneira eu vou exercer fé em Jesus? Obedecendo Ele. Não tem como eu dizer que eu tenho fé em Cristo se eu não obedeço Ele. Como é que fica isso? Como é que eu digo que tenho fé em Deus e desobedeço a lei de Deus? Não casa, a coisa não encaixa. Então eu preciso exercer a obediência. Voltando para o que eu tinha comentado anteriormente ao comentário de Gleison. O fato é, Jesus, ele nos justifica, pela sua morte na cruz, ele nos justifica. Agora, como é que essa justiça, essa veste de justiça vai me cobrir? Eu tendo uma vida de obediência. Quando eu busco ter obediência, logo a justiça de Cristo vai vir ao meu favor. Logo, quando eu entro no tribunal, no juízo de Deus, eu entro justificado. Mas é produto divino, é produto de Deus, é sobrenatural. Por isso que o Evangelho é algo especial, é um livro diferente. Quando eu e você está lendo a Bíblia, é diferente. Não há um livro sequer no mundo que se compare à Bíblia. A Bíblia é tão gostosa de se ler que até os livros dos autores que falam sobre ela se torna agradável quando ele fala sobre a Bíblia. Por isso que é importante você pegar aí sua Bíblia. Você está aí com a sua Bíblia nas mãos, amigo ouvinte? Não está? Está com ela aí no celular, não sei. Vale a pena você colocar ela em uma posição mais elevada na sua vida. Estudar ela todo dia, né? Grifar, eu gosto de grifar, passar marca-texto, juntar textos do Antigo Testamento com o do Novo Testamento falando sobre o mesmo assunto, para a gente aprender, né, Leandro? Para a gente crescer na fé, para a gente evoluir, para a gente se preparar para a volta de Jesus que está chegando aí. Estamos vendo aí os sinais. E o Evangelho eterno, ele só vai fazer diferença na nossa vida, ele só vai ser a palavra de Deus na nossa vida se a gente viver. Exatamente. Não é isso? Então, o Evangelho verdadeiro, ele nos leva para mudanças. Se o Evangelho que você acompanha, amigo ouvinte, não está levando você a ter mudanças, então tem problema aí. Acenda aí uma luz vermelha de alerta, porque o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, esse Evangelho, e em especial no contexto da tríplice mensagem angélica, que é o último chamado de Deus à humanidade, a última verdade presente, ela precisa fazer mudanças na nossa vida. E eu vou aqui... É o poder de Deus para a salvação, né? Para a salvação. E qual o poder de Deus que não transforma o ser humano? Eu vou aqui enumerar algumas coisas para que fique mais fácil de entender. Olha só, o Evangelho eterno, ele causa mudanças no comer, no vestir, no contemplar, no ouvir, né? No beber,
Isso, no falar, comportamento, no comportamento. Como ele age, né, perante a sociedade, dentro Isso. de casa, na sua família. Exatamente. Então, Tudo. tudo que envolve o ser, o Evangelho transforma. Mas para fazer isso, tem que ser o Evangelho eterno. O Evangelho como está na Bíblia. O assim diz o Senhor. Ah, mas eu estou em tal denominação religiosa e eu leio a Bíblia há muitos anos. Eu tenho contato com a Bíblia quase que todo dia. Ok, amém por isso que você tem contato com a Bíblia quase todo dia. Mas esse contato está fazendo você mudar? Ou você está igual era há 20 anos atrás, ou 10, ou não sei quantos anos atrás? E principalmente porque o Evangelho eterno, ele precisa ser estudado, entendido, vivido e anunciado no contexto da tríplice mensagem de Apocalipse 14, que o Gleison abriu o nosso estudo lendo. É muito notório, dá para ver, é fácil de perceber que no meio cristão hoje, englobando aí catolicismo e protestantismo, existe aí uma grande quantidade de crentes que, infelizmente, não entendeu o Evangelho. E digo mais, os líderes religiosos têm anunciado um falso evangelho a multidões. Evangelho de prosperidade, evangelho de curas de toda espécie de problemas, enquanto que a Bíblia, com as suas doutrinas, está sendo fechada, abandonada. Existem reuniões de oração aí em várias denominações religiosas, amigo ouvinte. Não sei, talvez você faça parte de alguma e vai se identificar agora com o que eu vou falar, que se preocupa mais em estar fazendo milagres, curas, do começo do culto ao fim, fazendo isso, do que estudando a Bíblia com os membros da igreja. Não se tem estudo da doutrina. E Cristo falou de maneira categórica: quem quiser conhecer a respeito dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou não. Precisa saber a respeito de doutrina. Como é que eu vou para um culto, uma missa ou qualquer ajuntamento religioso onde não estuda-se o Evangelho, onde não estuda a Bíblia, onde não estuda as doutrinas? E as doutrinas, amigo ouvinte, elas estão espalhadas no Antigo e no Novo Testamento. Ou seja, na Bíblia por completo. Eu preciso dar atenção ao Evangelho. Temos também outra coisa sendo colocada no lugar do Evangelho, que é a tradição. As tradições humanas, as tradições religiosas estão tomando conta e as pessoas, infelizmente, por falta, às vezes, falta de conhecimento, né, permitem que isso ocorra na vida delas. Então ela diz: o meu pastor disse isso aqui, o meu sacerdote disse aquilo outro. E não vai examinar. E não vai examinar na Bíblia para ver se de fato as coisas são assim, como os bereanos fizeram quando Paulo e Silas pregavam. Isso está registrado em Atos.